Nesse momento, 8 horas em ponto, pela Rede Amigo Espírita e pela Rádio Amigo Espírita, ambos no canal 5 e FEB TV, canal 4. Estamos começando no ar mais um Página Aberta. Eu, José Queiroz, e a nossa irmã Marilourdes. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos, né? Iniciando este trabalho, hoje com o tema do livro Vinha de Luz, o necessário. Pode começar, minha filha. Então, nós vamos iniciar, não é? Emmanuel, ele traz uma frase que está em Lucas 10, 42, que diz assim: mas uma só coisa é necessária. Ele tira esse trecho da passagem do Evangelho em que Jesus, ele se hospeda em casa de Maria e de Marta, e que essas duas figuras eram figuras já do convívio de Jesus, não é? Então eram figuras já amadas, que ele tinha todo um carinho. E naquele momento que as irmãs convidam Jesus para se hospedar, porque Jesus vinha da tarefa, né, do trabalho, da pregação, e precisava se recompor. Então Marta e Maria convidam Jesus para descansar um pouco em sua casa. E o texto, Mary, eu peguei aqui, né, que Sim. Vai do capítulo 38 ao 42, ele é completo assim. Enquanto caminhava, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Lembrando que Maria estava sentada aos pés do Senhor. E aí Marta prossegue, né, na exclamação dela, agoniada da vida: manda que ela venha ajudar-me. O Senhor, porém, com aquele sorriso manso, até maroto, né, compreendendo ali a agitação de Marta e sentindo a essência do que Maria estava buscando, responde: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. E Emmanuel, ele pega justamente esse núcleo, né? Final, né? Que está quase no finalzinho, mas uma coisa só é necessária para nos dar aquela lição que só ele é capaz de fazer na sua maravilhosa síntese. Não é isso? Vamos lá, Marilourdes, a leitura e ao estudo. Então, Emmanuel, ele começa trazendo, né, a seguinte reflexão sobre isso. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. É muito forte isso aqui. Nós vamos ter negócios agora, né, ou mais lá na frente. Mas não podemos subtrair o caráter de lição de tudo que nós estamos vivendo. Não podemos tirar o caráter de lição das nossas vivências, né? Por quê? Se nós não observarmos as experiências como lição em nossa vida, nós vamos perdendo a parte mais necessária do aprendizado, né? E aí ele diz: por quê? A morte te descerrará realidades com as quais nem sonhos de leve. Nós sabemos que com o desencarne nos é dado a condição, né,
dependendo da nossa, logicamente, da nossa evolução, ver, compreender, abrir para nós a realidade que foi a nossa vida. E aí nós vamos poder perceber aonde foi que, de certa forma, não aprendemos a lição, onde não fizemos a lição de casa. E o porquê será que esse contexto apareceu? O que é que escolhemos, né? Não só a questão da escolha, Mary, mas eu fico verificando, né, como Jesus fala, e o trecho completo que está lá em Lucas, que a gente leu, que Jesus, naquele momento ali, ele adentrou a casa das duas. Então, aquele momento era um momento diferenciado, era um momento ímpar, onde a presença da luz maior, vamos dizer assim, na figura de Jesus, adentrava aquele ambiente. Maria escolheu ficar próximo à luz, como que se deixando envolver, né? Se apercebendo, atenta à mensagem que com certeza, sem dúvida, viria da boca do mestre. Mas a Marta, o que era que a Marta estava fazendo? Ela estava num zigue-zague tão grande que não se deu conta, não percebeu que existia naquele momento, naquela situação, algo mais importante do que as outras tarefas comezinhas que poderiam ficar para depois. Sim. Ou seja, ela estava tão mecanicamente arraigada ao seu dia a dia, ao zum da vida, que estava deixando passar uma grande oportunidade. Estava deixando de perceber um momento de luz tão grande. E quantos de nós não vive nesse dia a dia? Né? Quantas vezes a gente não sai para a rua para caminhar? E quantas vezes a gente para observar uma flor que está brotando, sentir se ele tem um perfumezinho, observar o formato das nuvens, sentir o vento, perceber aquele vento, né, batendo na gente, trazendo aquela brisazinha. A gente vai tão agitado, não, eu vou caminhar, que a gente acelera, agita o corpo, sua, queima até caloria. Mas se você perguntar, olha, tu viste um negócio que aconteceu ali na esquina agora? Não, nem vi. Estava tão, né, como a gente diz assim, estava tão concentrado, ou melhor dizer, estava tão distraído, na verdade é essa, distraído, que nem percebi. Quantas e quantas vezes isso não acontece com a gente? Não é verdade? Porque ele diz aqui, ó, terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter da lição. Emmanuel está nos chamando a atenção aqui que esse nosso dia a dia, em cada momento e situação, vai ter uma fonte de aprendizado, uma fonte que pode me planificar em algo que eu estou precisando, Sim. que eu estou evidenciando. Né? Aquele momento em que eu me encontro com alguém na rua, ao invés de eu reagir, vamos falar do trânsito? Quem é que não se agita, quem é que não se enerva nesse trânsito que não é de meu Deus, né? Que a gente vivencia hoje? Se a gente levar a situação do trânsito ali, na figura do que Emmanuel está nos trazendo aqui, né? O caráter de lição é uma situação para eu aprender a ter paciência, para eu aprender até um tempo para refletir, né? Para ter mais, aprender a ser manso, até gastar aquele tempo
até gastar aquele tempo no exercício de uma leitura, né, bota um DVD ali, ou uma palestra, ou uma música maravilhosa, né? Mas eu, ao invés de fazer essas coisas, de sentir e agir no propósito dessa elevação, desse caráter de lição que a situação está me mostrando, eu fico nervoso, eu fico com raiva, eu começo a ficar agitado, a minha pressão arterial muitas vezes vai lá para a nuvem. Se alguém passar e fazer qualquer coisa, eu sou capaz até de falar um palavrão. E quantos irmãos não vão até a desforma na luta mesmo, né? na batida mesmo, na agressão, perdendo o caráter da lição, deixando passar nessa agitação o essencial que poderia ajudar. E aí ele diz, né? A morte vai descerrar vocês, meus irmãos, realidades com as quais nem sonhos de leve. Né? Ou seja, a gente se distraiu, a gente não trabalhou, e aí, que foi, né? Quando eu chegar do outro lado lá, como é que eu vou estar me preparando? Isso é bem interessante, esse contexto. Só essa besteirinha de Emmanuel, olha quanta coisa que tem para a gente trabalhar. Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí ele começa trazendo: administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade, a indiferença se insinua em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. E aí a gente lembra a frase de Jesus, quando ele diz: Marta, Marta, andas inquietas, né? Porque nós vamos sendo tomados por essa preocupação da atividade diária. Porque em momento algum nós precisamos compreender, né, nessas duas partes que simbolizam Marta e Maria, que está em nós, né, compreendendo na nossa existência humana essas duas potencialidades, porque nós vivenciamos no mundo material e estamos convivendo com essas atitudes materiais que fazem parte da nossa vida. Então não é que elas vão ser excluídas, porque se a gente for analisar o contexto da história, Maria estava na preocupação de oferecer ao mestre, já que ele estava se hospedando em sua casa, a melhor forma, o melhor. Ela queria dar o melhor, não é? Ela queria, vamos imaginar, trazendo para a nossa vida, quando nós estamos esperando um amigo ou uma amiga, né, querida em nossa casa. Nós vamos nos preocupar com as questões materiais da casa, não é? Mas num alimento que seja gostoso, que a casa esteja limpa, que se ele vai pernoitar, que ele tenha uma melhor acomodação. Então, são questões que são importantes, né? Mas nós não vamos perder a oportunidade de estar com o amigo. Porque se a gente se preocupa apenas no manter o ambiente, manter as coisas e esquecer de estar presente com aquela figura querida que chega à nossa casa, aonde é que vai ficar realmente o sentido? Então, quando Jesus chama Marta e diz para ela: Marta, Marta, andas inquietas? E aí Emmanuel justamente diz que nós vamos administrar interesses vários, entretanto, não podemos controlar tudo. E é nesse controle que nós vamos nos ausentando da realidade e estamos vivenciando o que nós vemos muito nos consultórios de psicologia hoje, o nível de ansiedade. Então, a ansiedade faz com que a gente vivencie o que vai vir agora, né? Então, eu estou preocupado, eu estou querendo controlar tudo ao que ainda vai vir. E esqueço de vivenciar o momento, o aqui, o agora. Nesse momento,
é a minha vivência que vai trazer o aprendizado, que vai trazer a lição. Então, naquele momento em que Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Marta recebeu Jesus, mas ficou preocupada com as questões materiais. E Maria, primeiro foi se alimentar da essência divina que estava chegando à sua casa, da luz redentora, do amor, né, que representava o Cristo. Então, aí a gente fala assim, será que Maria não se preocupou em dar um bom alimento a Jesus? Sim, eu acredito que sim. Porém, primeiro ela foi beber da água, né? Ela foi se reerguer, se reestruturar. E Marta esqueceu desse momento. E daí a nossa reflexão que Emmanuel nos traz. Como é que nós estamos controlando as coisas? No nosso trabalho, na nossa casa. Quantas vezes nós nos preocupamos tanto em... eu estava até conversando uma vez sobre isso, né? A questão da higiene, da limpeza. Às vezes ficamos tão obcecadas pelo cuidado das coisas que não usufruímos de sentar à vontade no sofá, em família. Não pode sentar para não sujar, para não desarrumar. E aí nós perdemos a oportunidade de usufruir do ambiente aconchegante da nossa casa. Porque estamos preocupados apenas com as questões materiais. E aí a gente vai esquecendo os momentos de conversa, nós vamos esquecendo os momentos de brincadeiras, porque estamos completamente presos ao controle que Emmanuel chama atenção. Nós estamos vivendo uma época onde nós estamos aqui apresentando esse programa e a tecnologia está presente, né? A tecnologia nos favorece este momento de estar em contato com você que está nos ouvindo, que está nos vendo ou que vai nos ver depois. Então a tecnologia nos oferece essa oportunidade de levar a mensagem a todo o mundo, não é? A mensagem do Cristo. Porém, o que é que nós estamos vendo muitas vezes nas nossas casas, nas nossas famílias? Que a tecnologia vai tirando o essencial. Por quê? Porque nós estamos numa preocupação de estar em contato unicamente, às vezes, digital, online, né? Nós estamos no mundo virtual e esquecemos do mundo material, do mundo de estar diante das pessoas, de conversar. É muito interessante, por exemplo, às vezes as famílias estão em casa e estão completamente separadas. Então, passamos o dia fora, os filhos estão na escola, tem muitas atividades, porque as crianças hoje têm muitas atividades. E quando nós chegamos em nossa casa, não temos o momento de estar junto, cada um vai fazer uma coisa. Nós vamos ou ver a TV, ou vamos ver os e-mails, ou vamos ver a internet, o Facebook, e vamos perdendo a oportunidade de estar juntos. Então queremos controlar muitas coisas e vamos esquecendo do essencial. Queiroz? Sim, sem dúvida, né? Vamos prosseguir aqui. Vamos ver o que é que Emmanuel nos continua dizendo, né? Nessa dinâmica tão louca do nosso dia a dia. Você já leu até ontem falar nisso, porque eu fico no chat aqui, participando com vocês, meus irmãos, e de vez em quando é aquela história, a gente aqui assoveia e tenta chupar cana ao mesmo tempo, né? Todas as tarefas prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Sim, aqui. Administrarás interesses vários, Emmanuel continua. Entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação em todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro.
improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Né? Então, a gente vê aqui que sempre Emmanuel está nos apontando como seres distraídos, como seres que exercem alguma coisa, mas no fundo não buscam o objetivo, quer seja da fortuna, quer seja da palavra, né, do uso da palavra, desses movimentos que hoje a gente vive tão bem forte no nosso Brasil, né? Buscando muitas vezes, chamando e tirando coisas de dentro de baú, vamos dizer assim, na expressão da palavra, que ficaram no passado, querendo vir à tona como se fosse coisas das mil maravilhas, né? E muitas vezes a gente não tem ideia do que a gente está colocando em mente como energia, de forma a espelhar uma realidade que eu falo por falar, por estar muitas vezes, vamos dizer assim, frustrado com os meus interesses, até também com o que a gente vê na ótica do geral aí, não é? Porque realmente nunca houve uma ênfase tão grande, né, na questão da corrupção, na questão da justiça até, não é isso? Mas a gente, em contrapartida, não lembra também um determinado detalhe, de que se tudo está vindo à tona, o próprio Cristo falou que é necessário que tudo venha à tona, que tudo apareça. Porque enquanto está ali na surdina, escondido, sem vir para um ventilador, ninguém vai perceber aquela poeira, ninguém vai perceber aquela problemática. E, consequentemente, não tem o que tratar, não tem o que mexer, não tem o que, né? Não tem o que fazer. Agora, o importante, meus irmãos, é verificando e vendo tudo isso, agir no sentido de ter a mínima dignidade, hombridade, para fazer a parte pequena ou mínima que seja no meu discurso, na minha ação, né? No meu movimento. Porque falar, apontar, criticar é maravilhoso, e até dar definições e ideias, né? Como a gente vê aí, infelizmente, tantos e tantos irmãos, Mary, querendo que o regime militar volte, né? Então a gente vê, são coisas que o desconhecido provoca realmente acepções e coisas que nem sempre são a solução ideal. Eu pergunto, meus irmãos, onde anda a minha fé? Em que ela verdadeiramente está embasada? A gente deve realmente lutar pela honestidade, lutar realmente a favor da dignidade, né? A favor da honestidade, mas jamais digladiar, quebrar ou lutar contra nada que seja. Eu me lembro muito bem, Madre Teresa de Calcutá, ela nunca ia a movimento nenhum que fosse contra alguma coisa, porque ela sempre dizia que quando eu vou contra alguma coisa, eu estou dando energia, eu estou enfatizando mais ainda aquela coisa. Então, se eu tenho um movimento de mudança, de transformação, e se minha fé continua alicerçada nele, Deus, Pai, todo amor, justiça, inteligência primeira, causa e razão de todas as coisas, como a gente aprende na doutrina espírita, então, eu entendo
e tenho a esperança de que estamos sempre no caminho certo. E que quem tiver de pagar alguma coisa vai pagar. Mas aí eu começo um movimento pessoal, Nelly. Pessoal. Dessa busca interna de mim mesmo. Né? Desse movimento de buscar verificar os meus defeitos. A minha contribuição também para tudo isso que está aí. Né? Porque cada qual tem a família, o regime e vive na situação que, vamos dizer assim, entre aspas, merece. E se todos nós estamos nesse contexto, é porque a gente, de fato, não está caminhando adequadamente. A gente continua muito distraído, né? A gente continua ainda muito preso às coisas do mundo sem a inspiração adequada e necessária do essencial, que é o espiritual. E é isso, né, que a gente vê Emmanuel buscar aqui, nessa questão muito lúcida desse momento ímpar vivido por Marta e Maria. Onde uma parecia estar até alienada, né? Ali aos pés do Cristo. Mas, na verdade, ela estava buscando o melhor. Ela estava buscando o essencial. Enquanto a outra que estava na tarefa ali, doida ali no vulco-vulco da coisa, não estava percebendo. É como, Mel, que nos dias de hoje, né, vamos supor que Chico tivesse encarnado ainda, e de repente a gente está dentro de casa tal, e Chico chega para nos visitar. E a gente não dá a mínima importância, não dá a mínima atenção àquela figura que chegou à nossa casa. Imagina a figura do Cristo. Mas assim, só... Um adendo. É isso, né? Não é que Marta não deu atenção, né? Na verdade, ela direcionou o foco na preocupação de trazer algo para o Cristo e não de se alimentar daquela visita. Que essas são as duas partes em nós, né? Nós somos Marta e Maria muitas vezes, né? Quando nos permitimos nos alimentar das energias vindas, por exemplo, de uma boa palestra nos centros espíritas, quando nos colocamos em harmonia no Evangelho no lar, nós estamos nos alimentando. Nesse momento, a nossa porção Maria está completamente aberta. Está realmente aos pés do Cristo, absorvendo as suas energias, absorvendo o revigorar das forças para exercer as tarefas da nossa porção Marta. Porque nós precisamos estar na atividade. Nós precisamos cuidar também das coisas materiais. Não é que de repente nós vamos deixar tudo de lado e nos dedicar à contemplação puramente. Mas o que o Cristo chamou a atenção é de que nós precisamos, e o que Emmanuel está nos, de certa forma, alertando, nos sacudindo a pensar e sentir, é que nós precisamos equilibrar e compreender o que é essencial, inclusive o que é essencial nas nossas atitudes materiais. Vamberto aqui, o nosso irmão, que sempre está conosco, participando, ele lembra uma coisa bem interessante, né? Como quando você realmente chama essa atenção, que todos nós temos essas duas partes, Marta e Maria, né? Aí ele dá um lembretezinho aqui. Nos dias de hoje, com a internet, esse discurso, né, que a gente vê por aí, pode ser nas redes sociais. E às vezes tem uma repercussão enorme quando postamos algo pouco raciocinado ou de conhecimento, né? Isso aí, o que Vamberto falou, é primazia. É a história de você deixar Marta agir sem a essência da Maria ali ponderando, vivenciando, verificando o que, a questão, para aí sim tomar uma atitude melhor, né? Na observação. Essa fala de Vamberto está justamente embasada no que Emmanuel diz,
improvisarás propósitos discursos, contudo, desconhecerás as consequências de tuas palavras. Porque nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos, fazemos ou dizemos. Não é? Quando nós emitimos um pensamento, seja ele um pensamento positivo ou não, nós somos responsáveis. Quando nós falamos algo, ou hoje no mundo virtual, né, escrevemos, digitamos algo, né, nós somos responsáveis por aquele nosso discurso. Então, compreender qual é a essência, aí a gente volta para o que é essencial dos meios. Nós sabemos que hoje, né, quanto tempo... Um dia desse nós estávamos conversando com uma amiga e analisando isso. Quanto tempo nós perdemos utilizando dos meios da internet com coisas que não são importantes. Improdutivas. Completamente. Então, não é assistindo um filme, um documentário, não é vendo uma palestra, não é vendo um texto, um artigo. Ou refletindo sobre alguma coisa que vai me ajudar. Isso, mas como nós vamos perdendo tempo e energia em coisas infrutíferas, como saber da vida dos outros, ou ficar vendo tudo que as pessoas vão colocar, né? Então, como nós precisamos filtrar também e aproveitar o nosso tempo, porque é como Emmanuel diz, se nós não aprendermos a lição, não é? Com a volta ao mundo espiritual, vamos ver o tempo que perdemos. Então é aquilo que às vezes eu e Queiroz conversamos muito sobre isso. Temos tantos livros para estudar em casa, e como é que nós estamos utilizando o nosso tempo? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Que não é muito quando estamos em casa. Passamos o dia todo fora. Quando chegamos no nosso lar, né, à noite, como é que nós estamos administrando com qualidade o nosso tempo? E é isso que Emmanuel vai refletir junto conosco nessas duas porções que está em nós, Marta e Maria. Né? E olha que interessante, ele diz aqui, né? Que a gente organizarás grande movimento em derredor dos teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles o quê? Em derredor desses passos, né? Para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Que é justo coincidir com isso que nós estamos falando. Como nós vamos perdendo tempo, não é? Exatamente. Né? E Bamberto, nosso colaborador aí, amigo. Colaborador atento. Vou estar olhando aquela questão, viu, Bamberto? Que a gente está lá no Facebook sobre o livro, né, Exilados de Capela. Viu? Obrigado ali. Né? Bamberto coloca o seguinte: isso é muito sério, essa perda de tempo que existem programas que bloqueiam por um tempo determinado o uso das páginas sociais, para, por exemplo, ajudar as pessoas a focarem num trabalho ou estudo. Bamberto está se referindo, né, que essa coisa é tão séria que isso. Nas empresas, não é isso, Bamberto? Nas empresas, a gente não tem uma grande liberdade do uso da rede. Por quê? Porque como a gente ainda não é muito assim disciplinado, né, nas nossas atitudes, se não fosse um determinado bloqueio, um determinado cerceio, o que é que aconteceria? A gente ia deixar de trabalhar para ficar vendo besteira e fazendo disse-me-disse na internet, nas redes sociais. Né? E aí, Queiroz, nisso que você leu, nos faz refletir e pensar como muitas vezes nós nos cansamos com coisas que não tem realmente uma base, né? Não tem um objetivo, né? E ele vai acrescentando: experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Até isso ele nos chama a atenção. As dificuldades que passamos, né? Os momentos de aflição, observamos, estejamos atentos, com esse olhar
de perceber, como eu digo sempre, o que é que ele está querendo me dizer, né? O que é que aquela situação, aquela experiência está me dizendo, né? Nós muitas vezes somos invigilantes e não aproveitando os dissabores que podem trazer um movimento de nos favorecer a termos mais força, mais coragem, aumentar a nossa fé naqueles momentos de dissabores, né? E se a gente não estiver atento, a gente vai simplesmente nos abater. E aí nós vamos buscar, muitas vezes, até o adoecimento material do nosso corpo, né? Pela nossa falta de vigilância com o que estamos construindo ao nosso redor. E quando você fala em adoecimento do corpo, eu me lembro, né, de algumas mensagens, de alguns espíritos que trazem para nós, pela pena de Francisco Cândido Xavier, eu não me lembro bem o autor agora, que nos alerta, né, que muitas e muitas doenças que são acometidas nos seres humanos poderiam muito bem ser evitadas e não estavam de forma nenhuma programadas no nosso trajeto por aqui. A gente simplesmente está fazendo por onde, né? Com justamente essas escolhas erradas, essa falta de atenção no uso adequado da vivência, experienciação e boa utilização de tudo que nos acomete, no sentido do que o espiritual nos conclama a realizar, na fé e na esperança. Aí a gente vai adoecendo o corpo, vai sobrecarregando o nosso sistema. E esse tempo, Melly, que a gente para tratar essas doenças que não estariam num acordo, vamos dizer assim, na programação, sim, é um tempo preciosíssimo que a gente está perdendo para alcançar o cronograma, para atingir a base que eu vim atingir aqui, para elevar-me espiritualmente. Não é? Quantas e quantas pessoas não vivem essas situações, né? O parar para ir para uma festa, até mesmo numa roda de bar, é essencial muitas vezes, vale a pena, né? Você ir numa festinha, você reunir-se com os colegas, num jantar, ou até numa roda de bar mesmo, mas as pessoas, ao invés de ficarem ali curtindo o momento, não, elas vão na extravagância da situação, exagerando todos ultrapassando. Exagerando e ultrapassando toda a situação do momento, e aí vão trazendo danos, consequências que não necessariamente seria divina. E aí as dores vão tomando um rumo sem o entendimento verdadeiro e sem o propósito elementar da questão. Isso. Então ele continua dizendo: exaltarás o direito com verbo indignado e ardoroso. Todavia, é improvável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos, que tem tudo a ver com isso que você falou agora. Uma só coisa necessária, asseverou o mestre em sua lição amada: cooperadora, dedicada e ativa, né? Ele não está aí desprezando o serviço, né? A prática de Marta, apenas está chamando a atenção para que ela escolha os momentos mais adequados para a tarefa A, B e C. Então, Jesus... Sem esquecer, da sua elevação espiritual, da sua necessidade de verificar o essencial. Então, Emmanuel continua dizendo: Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos aguardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. E aí, eu ouvindo hoje um trabalho, um estudo do Evangelho, né, que Haroldo dirige,
E ele falando justamente quantos de nós não vamos nos alimentando do essencial na nossa vida para exercermos o trabalho dentro da casa espírita. Então ele fala, quantos trabalhadores da seara espírita estão tão inquietos no processo de trabalhar, que não param um pouco para energizar-se, para acalmar-se, para se alimentar de energia para continuar o trabalho. Então eu queria fazer esse momento de entendimento para nós de quais os momentos, tanto dentro da casa espírita quanto no nosso lar, que nós paramos para nos alimentar da energia divina. E ele conta que Chico, né, estava falando justamente de que ele passou quase 20 anos buscando se sintonizar com a espiritualidade para ele chegar a estar aberto à espiritualidade e atuar através dele. E nós, como é que nós estamos trabalhando isso em nós? Como é que nós estamos nos sintonizando com a espiritualidade? Porque a gente quer ser um trabalhador da casa espírita, a gente quer levar a mensagem do Cristo, mas como nós estamos trabalhando internamente, como ele diz aqui, como é que nós estamos numa atitude adequada, ou seja, quais os momentos que nós paramos para nos sintonizar com a espiritualidade? Que nós diminuímos o acelerar dos nossos pensamentos, quando nós vamos abrindo o coração, como Maria fez, e sentando simplesmente, sem nada dizer, mas concentrando-se para receber os desejos, ouvir. E aí a gente já vem falando aqui alguns encontros, né, Queiroz, sobre essa importância do contemplar. Contemplar, gente, eu poder diminuir os níveis de pensamento e entrar no meu céu interno, né? Nessa conexão com a espiritualidade. Como nós precisamos estar em conexão, nos abastecer da espiritualidade para que a gente possa realmente ter energia, ter gás para o dia a dia, para o trabalho espírita, para o trabalho em família, né? Para o nosso trabalho material. Porque se a gente não se alimenta, meus irmãos, no evangelho no lar, né? Nos momentos de meditação, nos momentos de oração, nós vamos ficando vulneráveis. E é isso que Jesus quis mostrar a Marta. Marta, não fique vulnerável com as coisas materiais, né? Vá buscando o essencial dos momentos, de tudo que você faz. Os nossos colaboradores aí, Mary, deixar para você fazer essas ponderações aí, tanto que o Vanberto como a nossa irmã Maria Bethânia, que está participando conosco, estão discutindo aqui no chat, né? Verdade. A oração, a paz interior vai nos sintonizando com as esferas mais elevadas, ficando mais fácil recebermos a ajuda de Deus através da intuição. Exatamente, Vanberto. Se nós, no nosso dia a dia, no nosso movimento, pararmos um pouco, né? Respirarmos, silenciarmos um pouco, a gente vai perceber como a energia revigorada vai facilitar o nosso dia. E Maria Bethânia diz, a paz interior é o nosso bem maior. Mas nesse mundo agitado fica cada vez mais difícil essa paz. Porque a gente, Maria Bethânia, porque às vezes a gente vai buscar uma paz fora, mas a paz está dentro da gente, não é? Mesmo numa agitação, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito interessante comigo. No trânsito, né? Eu gasto 15 minutos para chegar no meu trabalho. Hoje gastei quase 1 hora. Então teve um momento que eu percebi que aquela agitação do trânsito, aquela inquietação do trânsito, estava tirando a minha harmonia, né? E como eu pensei naquele momento, peraí, calma, você está parada aqui mesmo no trânsito, você vai chegar atrasada, né? Já era um fato. Então, o que eu poderia fazer? Liguei, dizendo que eu estava realmente no congestionamento, não ia chegar a tempo, e se o meu paciente podia esperar. Então, a minha secretária disse, olha, ele vai esperar. Pronto, me aquietei, coloquei
coloquei uma música, né? E fui fazendo uma oração. E nesse momento, mesmo naquele caos do trânsito, porque tinha ocorrido um acidente, eu fui buscando uma paz que não estava ali. Não tinha, naquele momento que eu estava, não tinha. Mas eu fui buscar uma paz interna. E aí fui me acalmando, né? Fui desacelerando e fui seguindo. Então, se a gente não busca essa paz interior, esses pequenos momentos, não precisa ser uma hora, às vezes 5 minutos que a gente para e diz, espera aí, eu preciso sair dessa sintonia, né? Então, se eu sair dessa sintonia, eu vou me reconectar com a espiritualidade e eu vou poder compreender que vai vir, como o Roberto disse, essa intuição, vai vir essa condição de resolver aquilo que naquele momento, pela minha agitação mental, eu não conseguia. Reflitamos na frase do Cristo, quando ele disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo vos dá. Interessante observar isso aí, não é? Porque, de fato, para aquele que está no meio da agitação, nesse ambiente encontrar a paz, né? Não tem como, no ambiente. Mas se fazer como a experiência da Mari Lourdes, né? Buscar esse aconchego íntimo, né? Fazer o seu ser vibrar de forma diferente. Aí tem todo o diferencial. Aí você é capaz de encontrar a paz, mesmo na agitação maior do mundo. E Emmanuel, nosso tempo já está chegando ao fim, vai concluindo, né? Jesus, a Mary até já leu esse parágrafo, mas como é o último aqui, a gente vai ler novamente. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, meus irmãos, compete-nos guardar dentro de nós mesmos, olha bem, uma atitude adequada. Falando de paz, olha a mensagem final de Emmanuel. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão. Olha que fantástico. A nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual, meus irmãos, de sintonia com o celeste instrutor, Jesus, é muito difícil agir alguém com proveito. Não poderia terminar de uma forma mais importante, né? E a Núbia fala de interessante aqui. Obrigado, Núbia, pela sua participação. O amor simplesmente não espera. É isso aí. Então, meus irmãos, tudo que nos acontece no dia a dia, se a gente botar em mente que são acontecimentos, são situações, são até pessoas que são colocadas como professores para sempre nos auxiliarem em algo que eu preciso dentro de mim trabalhar, em algo que falta dentro de mim, para ser uma pessoa, um ser melhor. Essa visão, esse paradigma internalizado no ser, com certeza me trará uma visão, uma ótica, né? Uma leitura da vida de uma forma bem diferenciada. E aí a gente fica com Emmanuel, lembrando Jesus em Lucas. Mas uma só coisa é necessária. Então, meus irmãos, agradecemos de muito coração mais esse momento precioso, onde a gente soube, né, na leitura, na participação com vocês, na intimidade, adequar o nosso lado Marta e o nosso lado Maria, nessa busca incessante que tem que ser a nossa ótica, sempre com a responsabilidade,
adequada dentro de um aspecto e do outro aspecto, em marcha livre para a luz do Cristo. Muita paz, um beijo no coração de todos vocês e até quarta-feira que vem às 8 horas com mais um Página Aberta. Um grande abraço a todos. Valberto, como sempre, gratos pela sua participação, a Maria Bethânia e Núbia, e que ficamos na paz de Jesus. E todos os outros que Sim. com certeza não se manifestaram, mas estão aí na butuca, observando o nosso programa e aprendendo junto conosco. Muita paz. Muita paz para todos.